efetivo. Deixa só eles terminarem a brincadeira. Vamos lá. O que é isso? Isso aí, quem sabe, é o Júnior da Eu, Patrão as Crianças. Beleza, pode continuar, Pedrosa. 02, eu tenho novidade pro senhor. Sim, senhor. E aí, agora o Flamengo... O Flamengo vem... Olha ele aí, ó. Mirando mesmo. Eu não gosto. Eu acho que ele, como profissional que ele é, como o grande dono do Botafogo, deveria conduzir as coisas de uma forma mais interna. A gente reclama que não sei o quê, fulano não fala, ciclano não fala, mas isso é muito sério. E ele, repito aqui, ele coloca em honra jogadores do Fortaleza, coloca em honra jogadores do Palmeiras, coloca em honra jogadores do São Paulo. Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tradição. O corte de hoje é do SBT Esporte Rio. Total crédito para o SBT. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você é novo aqui, já aproveita para se inscrever no canal e ative o sino de notificação para não perder mais conteúdos como esse. Só, já tem Payet, uma notícia aí. O Pedrosa vai trazer todas as informações em relação ao Payet. Ó, o Flamengo já retomou os treinos, está de olho no jogo de volta na decisão do Carioca. Cadê? O que é isso, gente? A Shakira do Flamengo. Flamengo. Porém, o técnico Tite já trabalha com alguns ajustes para o próximo jogo da Libertadores e também para a segunda partida diante do Nova Iguaçu. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro ou numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, né? Para que mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação e que são processos da equipe de evolução também. O time se apresenta nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o Carioca. A tendência é que o treinador escale a mesma equipe que já tem sido a titular do rubro-negro, com Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo em campo. Por enquanto, a dúvida deve ser por conta de Varela, que deixou o gramado machucado. O Flamengo quer manter a defesa sólida, que acabou sofrendo um gol no jogo pela Libertadores. O goleiro Rossi havia ficado 1.134 minutos sem tomar gol e, sob o comando de Tite, ainda não havia sido vazado em jogos oficiais. Agora, o time terá uma sequência de jogos já contando a final do Carioca, mais uma partida de Libertadores e Brasileirão para tentar continuar e provar que esse ano quer brigar por títulos. Muito bem, Vene. E aí, agora o Flamengo... O Flamengo vem... Olha ele aí, ó. Mirando mesmo o Campeonato Carioca. Gente, eu tenho essa figurinha, eu adoro esse figurinha. Vem mirando o Campeonato Carioca, um título aí que a diretoria está ansiosa, porque a temporada passada foi uma temporada melancólica para o Flamengo, vergonhosa, e vai voltar a gritar é campeão. Eu não acredito no Nova Iguaçu revertendo o placar. Discordo de quem diz que o Flamengo deveria priorizar a final do Campeonato Carioca. Acho que não. Acho que o Tite, a comissão técnica, a diretoria, quem tiver envolvido nessa escolha aí, era para ter priorizado o início da Libertadores. Estamos falando de uma competição extremamente importante e o Flamengo já tinha vencido por 3-0 no jogo de ida. Aí agora bota um time titular diante de um jogo que está praticamente vencido. Nem sei se os jogadores do Nova Iguaçu pensam em reverter o placar. É algo extremamente difícil para o Nova Iguaçu. Então o Flamengo no domingo tem o Nova Iguaçu, vai voltar a gritar é campeão, mas eu acho que o foco tem que ser o início da Libertadores. Você, ô Pedrosa, mas olha como a situação é delicada, né? Porque a gente sabe a qualidade do Flamengo e o potencial em vencer o Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu também não chegou na final porque comprou a vaga ali. Se você não dá uma atenção para aquele jogo, você se embanana. Só que também o Flamengo ficou entre uma final, no meio dessa final, um jogo de altitude de estreia na Libertadores. E que não performou bem. E nós trouxemos isso aqui ontem, todos os detalhes e nas nossas opiniões em relação ao que foi a altitude, o que foram escolhas do Tite, o que foram bons ou maus desempenhos dos jogadores. Mas é uma situação muito delicada, porque não dá também para desprezar um carioca, não porque você está preocupado naquele título, porque aquilo é uma panela de pressão. Mas aí eu vou abrir o debate aqui para outro âmbito, que é o calendário da CBF. É um absurdo os times brasileiros terem que jogar uma partida de Libertadores de fase de grupos, a maior competição do continente, entre finais de estaduais. O Grêmio foi enfrentar o The Strongest com o time B,
porque tem uma final de estadual nesse Palmeiras momento. ontem, praticamente, O Palmeiras a também. mesma coisa. Aí você vai pegar outros times, a mesma coisa. Poucos são os times que realmente jogaram com o time completo. Por quê? Porque aqui no Brasil, os estaduais, eu já falei isso aqui, eles servem para, demitir técnico, se você ganhar, não fez mais que sua obrigação, e se você não ganhar, é panela de pressão. Então, a CBF, junto com as federações dos estaduais, elas deveriam criar um calendário que priorize a Libertadores. E não priorizem um título que, vamos ser sinceros, é muito menor do que uma Libertadores. Se o Flamengo for campeão pro Carioca, sabe quanto é que ele ganha de dinheiro? Nada. Zero. Se o Flamengo ficar fora da fase de grupos da Libertadores, quanto que ele perde de dinheiro? Prejuízo absurdo. Então, assim, eu acho que o movimento é muito maior do que apenas pensar, o Tite fez certo, o Tite não fez certo. Esse é um problema da CBF com as federações. É um absurdo os times brasileiros entrarem na Libertadores tendo que disputar finais entre esses jogos. Ainda mais quando você vê altitude, quando você vê equipes que hoje, pela lógica do cenário da Libertadores, eles enfrentam os times brasileiros com sangue nos olhos, porque sabem que são os times a se bater, porque sabem que é o melhor mercado também dentro do futebol sul-americano. Então você, como jogador, você quer se mostrar dentro desse mercado para você vir para cá e jogar no Brasil. Então, cara, são muitos fatores aí. Eu entendo que o Flamengo liquidou a fatura, mas liquidou a fatura a ponto de que o Léo Pereira não jogou no jogo da Libertadores, por exemplo. Era um cara que poderia ser extremamente diferencial para a parte defensiva, como vem sendo durante a temporada inteira. Entre outros jogadores que a gente poderia citar aqui. Eu acho que priorizar o Carioca nunca é o ideal, mas ao mesmo tempo, acho que não é só um problema do Flamengo. É um problema da CBF e das federações. Eu concordo com tudo que você disse, mas o Flamengo conseguiu liquidar no jogo de ida. Porque o cenário do Flamengo hoje é totalmente diferente do cenário do Grêmio, do Palmeiras. Sim. Então, o Flamengo ele poderia fazer o contrário que esses clubes fizeram. Concordo. Poderia, mas eu concordo com você que o debate tem que ser esse. Vamos dizer, Vene, que fosse o Vasco na final. O Flamengo poderia fazer isso? Não, mas aí é diferente. Tudo depende do jogo de ida. Mas o que eu digo é, o calendário, se você pega um time Não, forte... eu concordo. O calendário te atrapalha. O calendário é péssimo. O calendário te atrapalha. Embora os dirigentes tenham assinado esse calendário, né? Não é só da CBF. O Thor era ele mesmo? O Thor era... Era? Era ele. Era ele. Vamos lá, Era agora ele. uma notícia... Eu posso só falar rápido do Gabigol? Rápido. Rapidinho, pode Porque falar. os advogados do Gabigol entraram com efeito suspensivo, só que a resposta desse efeito suspensivo não vai sair antes de 3 semanas. Vai ser entre 3 e 4 semanas. Ou seja, em abril não tem Gabigol com a camisa do Flamengo, nem no Ninho do Urubu. Muito bem, tá aí a notícia de Vene Casagrande sobre Gabigol. Agora uma notícia muito ruim pro torcedor do Vasco. O Payet se lesionou e não estará em campo na estreia do Brasileirão. Pedrosa? Agora, sobre o Botafogo, você não vai falar. O quê? Ai, meu telefone... Ih, calma aí que eu tô com meu telefone. Desceu o ET lá no Newton Santos. Ô, Isa, você que é peraí muito bom que eu em vou- geografia. O ET colombiano. Lá em Engenho do Dentro, será que tem altitude? Então, lá tem uma... Lá, altitude não tem. Altitude não tem. Mas olha o fogo de Fernanda Maia. Deu uma miada ontem, cadê? Olha lá. Ó, quer ver? Ó, vou apagar, ó. O meu fogão 4 bocas tem mais fogo que isso aí, mano. Chegaram de novo, gol! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Não falem com ela. Ô, Isa, receber visita em casa ou torcer pro Botafogo? Ó, o Fluminense, jantei! O Vasco, jantei! Eu quero você! Veio de gala ontem. Veio de vestido de gala ontem. Jantar! Não tem nada que tá... Veio de gala, de brilho Sabe o que eu tô ontem. fazendo agora? Quando alguém me enche o saco em casa. eu tô no Ô, Venê, o que uma visita não deve fazer na sua casa? Me visitar. Assim o Botafogo deve perguntar pra quem vem. Pô, o Júlio Barranquilla foi um baita visitante. Ela falou, Vene, que quando o pessoal começa a perturbar ela finge que tá no telefone. A conta vai vir cara. O telefone não é desligado desde o ano passado. Olha ele aí, ó. Ah, Fernandinha, não tem Ué, jeito. cadê o vestido brilhoso? Faz parte da resenha, pô. Rasguei, não deu Rasgou o sorte. vestido? Rasguei. Deu sorte. Ontem eu vi stories dela assim, ó. Hoje eu só vou com roupa vitoriosa. Camisa do Botafogo. Essa calça aqui já ganhou. Esse sapato aqui já ganhou. Eu falei, boa. Tu viu a pose? Cheio de barra. Meteu um cropped, só que não reagiu. Aí acabou o jogo, tu passa 2 stories. Gente, não quero falar sobre isso. Bipolar, bipolar.
Vocês Isso tudo acabaram? é culpa do Botafogo. Não, essa música não é minha. Essa música não é minha. Olha ele aí, ó. Mas A eu música dela é outra. Eu tô com... É de um meio de transporte muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, Fernanda Maia... Ah, parou. Olha, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Pô, isso aí é trairagem, mano. Não, mas a galera, os botafoguenses vão concordar comigo. Se tem uma zoação que já tá velha e o botafoguense não liga mais, é esse negócio de chororô. Agora a gente tá com outra zoação que a gente se importa. Mas essa aí, não vou falar não. Mas essa aí a gente Aquela não da liga mais. inteligência? Pode ser também. Não, essa também não ligo não. Acabaram? Outro dia a gente pega esses caras. Ah, você quiser ir embora, acabou. você pode Ai, descer. graças Pega a a tua equipe Deus. e vai embora. Leva esses 5 aí contigo. Bota de novo o áudio. Você quer ir embora? Outro dia a gente pega esses caras. Se você quiser ir embora, você pode descer. Pega a tua equipe e vai embora. Leva Pedro, esses fica 5 quem aí quer, contigo. Pedro. Fica quem quer, Renan. 20 anos de curso? Cadê o do não fala comigo? Cadê? Fala pra ele não falar comigo. Pera Diz aí. a ele pra ele não falar comigo. Eu já falei pra você não falar comigo. Põe de novo. Cala a sua boca aqui. Não falar comigo. Põe de novo, Diz a ele pra Alex. ele não falar comigo. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você Não falar comigo. não falar comigo. Conseguiu juntar dois amores, futebol e tropa de elite. Obrigado, SBT. Ó, Olha a bola tocada, virou passeio. parou. Chega. Júnior Barranquilha. Vocês só tem essa brincadeira pra fazer do carro? Que isso, é o Júnior? Ó, o gente, Pedrosa vai. avisou ontem aí. Eu avisei. Ó, 3 Falei a 1, que tinha tá? alguns atletas, Renê. Alguns. Alguns. E eu achando que namorada era peixe. Vai. Bota aí, Flavini, que é a reportagem. Cadê? Fala, Flavinho. O sol ainda estava caindo no engenho de dentro quando chegou o ônibus do Botafogo. Os alvinegros se concentravam para incentivar os jogadores. Eles voltavam a ver o time na fase de grupos da Libertadores depois de 7 anos. Não tem nem palavras. Eu vim lá de São Paulo, entendeu? Saí de lá de manhã só pra ver. Nem dormi, 4 horas da manhã, já tava partindo aqui pro Rio aqui pra acompanhar o nosso jogo do nosso time aí, do nosso fogão. Animados, eles aprovaram a chegada do técnico Arthur Jorge, reconhecendo também o bom trabalho do interino Fábio Matias. Precisamos de um técnico mais experiente, a gente vai pegar muita competição pesada pela frente, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. E eu acho também tem um medo do ano passado também, pelo fato de acontecer ano passado com o Lúcio Flávio, né? Espero que ele dê muita sorte no Botafogo. Com Arthur Jorge no estádio, o Botafogo foi surpreendido por um Júnior de Barranquilha ofensivo no começo do jogo. O árbitro marcou pênalti no toque do Hugo na área. O experiente Baca cobrou e colocou o time colombiano na frente. O segundo poderia ter saído nesse contra-ataque que o enamorado acabou chutando perto da trave. Botafogo ensaiou uma pressão em busca do empate. Quando parecia que o gol estava amadurecendo, em uma jogada rápida, a defesa alvinegra deu espaço e Fuentes empurrou para dentro, aumentando a vantagem do Júnior de Barranquilha. Para piorar a situação alvinegra no Nilton Santos, em outro vacilo da zaga, Baca ficou livre na frente do Gatito e fez 3-0. O sopro de esperança na torcida veio no fim do primeiro tempo. Tiquinho escorou para o Hugo descontar e dar um novo ânimo aos alvinegros depois da pane no sistema defensivo. Eu acho que eles tiveram um grande mérito no primeiro tempo de conseguir quebrar nossa pressão e então aí eles tiveram mais espaço para ter o jogo deles. O Botafogo foi em busca do empate no segundo tempo, mas criou pouco para isso. Os chutes de fora da área foram as principais e raras oportunidades para marcar. A gente não fez um bom jogo, temos que reconhecer isso, trabalhar todo o grupo e quando a gente coletivamente for bem, individual, de cada um temos grandes jogadores, com certeza vai aparecer. Foi a primeira derrota do Fábio Matias no comando do time. Logo, na última partida dele como técnico interino e bem na estreia na fase de grupos diante da torcida. Foi um dia ruim, foi um dia péssimo, a gente não conseguiu ter, e concordo contigo, esse nível de intensidade e agressividade que a gente vinha executando, a gente tem mais 5 jogos para fazer. Então a gente perdeu esse primeiro, a gente tem a condição total de reverter. Vai ser preciso jogar mais bola com Arthur Jorge para ir longe na Libertadores. Falando do jogo em si, eu comentei ontem aqui
que eu não concordava com o Gregori como titular. Não tô sendo resultadista. Eu falei ontem, antes do jogo acontecer. Esse experimento do Gregori e do Marlon já tinha acontecido no jogo contra o Red Bull e ele retocou durante a partida. Na minha opinião, e não há problemas clínicos, tá? O Danilo Barbosa é o camisa 5 desse time. O Tchê não fazia uma boa temporada, mas contra o Boa Vista fez um bom jogo e ontem entrou bem. Pedrosa, o que eu reparei desse treinador do Júnior Barranquilla? Vê se você olhou isso comigo. Ele neutralizou os flancos do Botafogo, que é a maior força do Botafogo, o Júnior e o Savarino. Os dois não fizeram um bom primeiro tempo, porque estavam muito sobrecarregados. Tinha um buraco no meio de campo, só que o meio de campo não funcionou. O Gregori não fez uma boa partida, o Marlon fez uma partida nota 6 e o Eduardo também não fez uma boa partida. O que podia sair de inteligência do Botafogo, que era o meio de campo, não aconteceu. E as mexidas, na minha opinião, não foram bacanas porque não ocuparam o espaço que estava vazio, que era exatamente o meio de campo. Você concorda comigo, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Concordo. Eu acho que, principalmente, um dos problemas do Botafogo nessa partida foi a linha alta de defesa. Essa linha alta fazia com que o Botafogo desse muito espaço para justamente o contra-ataque do Júnior Barranquilla, que é uma equipe extremamente veloz e que veio para o Nilton Santos para jogar dessa forma. Então, quando o Lucas Jalter e o Barbosa tinham a bola, além deles terem poucas opções de passe com o Marlon e com o Gregori, eles toda hora subiam essa linha. Quando eles subiam essa linha com bola, o único contra-ataque, a única forma que o Júnior Barranquilla conseguia sair era no contra-ataque. Só que a gente está falando aqui de uma equipe qualificada, que é a atual campeã colombiana. Baca, enamorado, aí tem o Cantilho, que também tem um excelente posse de bola, o Chara, que é um cara muito chato, toda hora pro esquerda, pra direita, o Fentes também. Então é uma equipe qualificada. O Botafogo, ele caiu justamente no jogo que o Júnior Barranquilla queria. O Gregori foi muito mal no primeiro tempo pra mim, com bola e sem bola. O Marlon Freitas nem foi tão mal com bola, mas sem bola. Ele mostrou uma dificuldade muito grande por toda a equipe, mas para mim o grande problema do Botafogo na partida de ontem foi a linha defensiva. Então ontem realmente foi um desastre na equipe do Botafogo. Ô Vene, e quando eu falo que eu não concordei com as escolhas do Fábio, e aí quando a gente fala isso, gente, não é que ele é o pior treinador e o Eduardo é o pior jogador, não. O futebol tem um jogo que um cara vai bem, tem um que um cara não vai bem, e a vida é assim. E tem jogos em que o Fábio vai vencer na prancheta, como eu destaquei isso aqui pra vocês durante a semana. O Fábio Matias é esse cara que já vence na prancheta, só que ontem ele foi derrotado na prancheta. Quando essa identificação que eu acho que todo mundo fez, que o Eduardo não fazia uma boa partida, isso era um consenso, você hoje tem um banco pro Eduardo, que é o Romero. E ele optou em botar o Jefinho no lugar do Eduardo, depois colocou o Romero. Quando ele bota o Jefinho e ele bota o Luiz Henrique, ele tira o Savarino, ele joga o Júnior pro lado esquerdo e deixa o Jefinho congestionado com o Júnior e o Luiz lá do outro lado direito, muito bem marcado, tentando fazer aquela fogueira que o Luiz Henrique tenta fazer. Só que existe uma cartilha, uma máxima no futebol dos últimos 2 anos no Botafogo, que vou entregar isso para Arthur Jorge. Júnior Santos não desempenha bem do lado esquerdo. Ele é tão importante na temporada, e na minha opinião, esse jogador às vezes até mascarou partidas não tão boas do Botafogo, com a estrela que ele tá vivendo boa nessa temporada, mas ele não fez um bom primeiro tempo, porque estava muito bem marcado, não tinha um tanto apoio, mas ele do lado esquerdo não funciona. E foi bom de choque de realidade também, para mostrar pro torcedor botafoguense que achou que o grupo do Botafogo era fraco, não é. O Júnior Barranquilla é o campeão da Colômbia. Não é um time de bobeira. E o próprio Pedrosa trouxe os nomes que performaram ontem bem. Ele trouxe ontem aqui, olha, esse cara são bons nomes e realmente foram os caras que desequilibraram. O Júnior não teve muita posse, mas quando ele subia, ele era efetivo. Deixa só eles terminarem a brincadeira. Vamos lá. O que é isso? Isso aí, quem sabe, é o Júnior da Eu, Patrão as Crianças. Beleza, pode continuar, Pedrosa. 02, eu tenho uma novidade pro senhor. Sim, senhor. O senhor é o novo Vamos lá, xerife. o Vene falou assim, parecia que o Fábio Matias não conhecia o elenco dele. Além dele não conhecer o próprio elenco, ele não conhecia o adversário. Parecia que ele não estudou o adversário. Eu não tenho dúvida que ele estudou. Eu não tenho dúvida alguma, porque ele já se mostrou um profissional capacitado. Fazendo uma analogia, eu sou contra a suspensão do Gabigol. Mas a regra e a lei diz que ele merecia ser suspenso. Então, nesse caso aí, eu concordo com o Pedrosa. É isso aí, Veneza. Mas só uma pergunta, chupou laranja com quem, Pedrosa? Jogou bola onde, Eu já joguei Pedrosa? um pouquinho aí por aí, né, cara? Sabia que eu já joguei contra o filho do Bebeto lá na Gávea? É mesmo? Foi 6-0 Flamengo. Mas, e ó, eu discordo de quem fala assim, esse gol de pênalti mudou a característica do jogo. Não, eu discordo, sabe por quê? também. Porque
Porque o Botafogo era quem ia ao ataque mesmo. É isso. Nada mudou depois de ter tomado o gol. O Botafogo continua indo ao ataque. O Botafogo foi um time agressivo, só que era uma marcação muito eficaz do Júnior. Eles foram nos focos ofensivos positivos do Botafogo. E na hora da transição rápida, que o Botafogo performou tanto no ano passado dessa forma, foi o Júnior que fez por aí. E aí o Pedrosa destacou perfeitamente essa linha alta do Botafogo, que até causou um certo estranhamento para mim, porque a gente tem dois hoje zagueiros, que é o Barbosa e o Rauter, que eles não são tão velozes assim. Se você analisar o terceiro gol, você acaba Fernanda, deixando eles sempre com a bola nas costas. Não, quantas vezes o Rauter tentou chutar no gol? Várias. Não deveria, ele não tem que fazer isso. É característica dele chutar no gol? Que eu saiba, ele não faz gol. Não é. Entendeu? O Barbosa toda hora tentando cruzamento da intermediária. É a coisa que eu mais odeio no futebol. O zagueiro, quando começa a cruzar na intermediária, isso mostra que o time é mal treinado. É desespero. Não é que o Botafogo seja mal treinado, tá? Sim. Mas essa é uma característica alarmante de que é um time que está desorganizado. E o outro ponto também, na minha visão, eu entendi o que ele quis fazer com o Jefinho, que era colocar o Jefinho pelo meio para que ele costurasse por dentro, mas não adianta, ele não funciona. Ele é ponta esquerda, ele sabe fazer aquilo ali, mas ele é ponta esquerda. E aí o Botafogo tem uma gama de jogadores na parte ofensiva e não tem uma gama de jogadores na parte defensiva. Esse é um problema muito bem detectado pelo Verdão. E aí, depois dessa partida, o John Textor falou com a imprensa e mandou um recado também pra Leila. Ô, pessoal chegando. Caramba, botaram na hora boa, mano. Todo dia, né? Vai, John, fala aí pro pessoal que veio do Plim. You don't know the evidence that I've turned in. Julio at Sao Paulo, man, you're a friend. I have not been able to talk to you about this because it's the nature of the evidence I have. I care more about the rule of law, apparently, than the sport court does. They want me to turn in the names of the accused? Well, these people have rights. I can prove 100% that it happened. John estava lá ontem também porque levou o treinador, né, para assistir a partida e teve essas falas aí, Vene Casagrande, depois do jogo. Bom, ele foi na delegacia. Ele foi na delegacia, tanto é que ele chegou no intervalo do jogo, se não me engano, né? Ele perdeu o primeiro tempo por conta disso. Então, ele está convicto que ele tem as provas. Eu espero que, de fato, ele tenha essas provas. Eu não acredito que ele seja um louco de dizer que tem provas e não ter provas. Segundo ele já entregou as provas, mas não pode mostrar. É isso. E eu assim, tô bem ansioso, tô bem ávido para poder ver essas provas, porque, de fato, se ele fizer isso, ele vai ajudar em muito o futebol brasileiro. E acredito que ele esteja fazendo isso pensando no futebol brasileiro, não pensando apenas no Botafogo. Então, esse é um assunto que vai dar pano para manga. Ele acusou os jogadores do São Paulo, jogadores do Fortaleza. Isso aí é uma história longa, mas eu, antes de fazer qualquer análise, eu prefiro esperar essas provas. Assim que essas provas forem mostradas, sendo provas ou não, aí a gente discute aqui. E a gente fica na expectativa, e eu faço essa leitura do John em relação a querer melhorar coisas. Não, eu quero falar. Esse foi movimento. E tem algumas falas que ele fez, que algumas pessoas acham que às vezes até é desnecessárias, mas que ele faz na busca de uma competição, como vou dizer, como diz o John, em que ele consiga performar e ter uma arbitragem positiva, com menos erros, com menos problemas, e que as pessoas reclamam tanto, né, Pedrosa? Isso não é uma reclamação só do John. Inclusive, o auxiliar do Abel Ferreira já disse que o sistema não queria o Palmeiras bicampeão. Isso não é uma fala exclusiva do John, mas o John é um cara que eu acho que ele criou até uma grande força, até pelo jeito dele no cenário brasileiro, e tudo que ele fala polemiza demais. E às vezes são coisas bem polêmicas também, né, Pedrosa? Eu não sou da maré de que o John Textor, ele é falastrão, ele gosta de folclore e tal. Mas é o seguinte, o assunto que ele está tratando é muito sério. Eu acho que a forma como ele está conduzindo esse assunto desde o início não é a melhor forma. Ele deveria conduzir esse assunto de uma forma mais interna. Lidar com as autoridades da forma como tem que lidar. E não postar um texto no seu site, não fazer uma entrevista coletiva, nominalmente falando com a Leila para abaixar as armas, ou com o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, falando que é seu amigo. Eu acho que a forma como ele está lidando e conduzindo essa coisa que é muito séria e que eu tenho certeza que a intenção dele é ajudar, ainda mais se ele tiver as provas, eu acho que a forma como ele conduz as coisas é ruim. Outro dia eu falei sobre a forma como ele conduziu a negociação do Luiz Henrique, que é uma forma de falar para um jornalista que estava fechado, sendo que o negócio não estava fechado.
Eu não gosto. Eu acho que ele, como profissional que ele é, como o grande dono do Botafogo, deveria conduzir as coisas de uma forma mais interna. A gente reclama que não sei o que, fulano não fala, ciclano não fala, mas isso é muito sério. E ele, repito aqui, ele coloca em honra jogadores do Fortaleza, coloca em honra jogadores do Palmeiras, coloca em honra jogadores do São Paulo. Mesmo ele nominalmente não dando, digamos assim, o nome aos bois, mesmo assim você cria ali uma celeuma, você cria um ruído que não me agrada. Então acho que o John Textor deveria ficar calado agora, conduzir a situação com as autoridades e ver, mostrando as provas, no que vai dar. Eu repito, acho mesmo que ele tem boa intenção, mas a forma como ele vem conduzindo não me agrada. E ele também não pode ficar vinculando esse tipo de manipulação com derrota do Botafogo na temporada passada. Isso perde a credibilidade na reclamação dele. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, são dois casos totalmente diferentes. Manipulação tem, e a gente já viu aí vários jogadores sendo punidos. A gente até debateu aqui, um longo debate aqui no programa. Agora dizer que o Botafogo perdeu algo... também, que a gente passou o ano passado todo reclamando de erros de arbitragem. Para todo mundo. Agora, ele dizer que o Botafogo perdeu algo, não vão mexer mais com o Botafogo. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fico na expectativa, sabe de quê? De melhorar o produto sempre. Porque claro. eu vivo desse produto, claro, vocês também, né? E quanto melhor está esse produto, que é o futebol, melhor nós todos estaremos. Galera, teve assunto muito polêmico aí que a galera do SBT trouxe, que é a denúncia do dono do Botafogo, John Textor, em relação ao futebol brasileiro. O Pedrosa acabou fazendo um comentário dizendo que não concorda com a forma que John Textor tem conduzido esse processo. Mas a grande verdade é que se não explanar, a nossa justiça não funciona. Então é difícil saber se você conduz no sigilo ou se você explana como o John Textor tem feito. E se for verdade, que a justiça seja feita e o futebol brasileiro só ganhe com isso. E agora sobre o nosso calendário, realmente é muito apertado. O Flamengo tem sofrido isso na pele. Ainda bem que atualmente nós temos um elenco muito bom, então dá para dar conta do recado. Então o Mengão tem que aproveitar mesmo essa boa condição. Não importa se é o Nova Iguaçu, se fosse o Vasco, o Fluminense, tem que ir para dentro, garantir esse título aí, porque 2023 não foi fácil. Então vamos começar o 2024 com o pé direito, garantir o título carioca e se preparar para a próxima partida aqui no Rio de Janeiro contra o Palestino. Torcedor, se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo.